Graça, paz e misericórdia, amados irmãos. Amém. Vamos dar prosseguimento aos estudos. Estamos falando sobre essa doutrina, especificamente sobre a santificação. Nós vimos em algumas semanas anteriores a questão da concluir o passado, né? Se algumas coisas no passado pedem o nosso testemunho, nós vamos concluir isso para poder dar testemunho do Senhor. Então, nos tocar talvez em dois temas, um hoje, talvez outro domingo que vem, sobre a questão da separação do mundo. Uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós somos separados do mundo porque há a divina semente em nós. Só que o mundo não sabe disso. O mundo não sabe disso. Nós já falamos sobre o batismo, né? Anteriormente também. O batismo ele é uma declaração pública. Nós já cortamos todo o vínculo, todo o relacionamento com o mundo. Isso é muito positivo, porque uma vez que você declara que os laços, o vínculo acabou de uma vez por todas, o mundo passa a nos olhar de maneira diferente. Mas se com as nossas ações, se com os nossos gestos e até com as nossas palavras, nós podemos demonstrar ainda algum tipo de vínculo com o mundo, ainda que sejamos batizados, o mundo ele não vai nos levar muito a sério. Por mais que, não, eu sou cristão em Cristo. Mas se a nossa separação ela não for diariamente evidente para o mundo, pode nos considerar ainda tenhamos pode ser alguém meu. Então, por isso, nos toca, nós que queremos ver o Senhor face a face, né? Pois a palavra de Deus diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, nos toca a questão da separação do mundo como algo muito importante. Todo crente ele precisa ter algo que o distinga do mundo. E há diversos exemplos e figuras na palavra de Deus que nos ajudam a ver isso. O povo de Israel, quando estava no Egito, cativo, escravo, dentro do Egito, os egípcios não queriam que o povo de Israel vivesse dentro do mesmo território. Eles separaram um local exclusivo a leste, mas dentro da terra do Egito, para o povo de Israel, que era a terra de Gósen. Por quê? Havia um comportamento, havia um hábito do povo de Israel era uma abominação para os egípcios. Qual que era esse hábito? Os israelitas eram pastores de ovelhas. O fato de eles terem pastores de ovelhas fazia com que os olhos dos egípcios eles fossem uma abominação. E por conta disso, não queriam que o povo de Israel vivesse junto deles. Então, vão lá para Estáfilis, outras terras do Egito de infância, não dava para o Israel viver junto com os egípcios, que consideravam a abominação. Agora, na nossa vida particular, nós estamos nos perguntar, como cristãos, o que nos torna uma abominação para o mundo? E que comportamento, que hábito diário nosso nos torna uma abominação aos olhos do mundo? É algo que todos nós temos nos perguntado. Mesmo que não. Daniel, na Babilônia. Voltado para Jerusalém. Era um hábito que Daniel tinha, que o distinguia mais. E provocava, inclusive, a inveja, provocava uma série de comportamentos hostis da parte do mundo. Então, existem hábitos que os cristãos têm em todos os tempos, ao longo de 2000 anos de história da igreja, que os distinguia, porque nós não podemos viver como se fôssemos do mundo. Algo precisa nos distinguir. Então, no texto de né, há muitos mandamentos, exemplos e ensinamentos relativos ao assunto da separação. Uma vez que o mundo possui muitas facetas, nossa separação precisa ser plena e completa. Não pode ser uma separação parcial. Não pode ser uma separação mais ou menos, café com leite. A nossa separação precisa ser plena e completa. Há 4 locais na Bíblia
eu citei dois aqui, usados para tipificar o mundo. Primeiro, o Egito, representando os prazeres do mundo. Em Moisés, a gente vê isso no texto de Hebreus 11, Moisés ele recusou ser chamado filho de Faraó, porque ele preferiu viver no Egito. Então, temos os caldeus, mais um tipo do mundo, a religião. Não podemos nos enganar, o mundo ele também tem um aspecto religioso. O mundo também tem a sua religião. Se nós dissermos dentro de nós, o que me distingue do mundo é o fato de eu congregar nas reuniões. Para o mundo isso ainda não é distinção, porque o mundo também tem a sua própria religião. O fato de frequentar aos finais de semana reuniões cristãs, para o mundo não significa nada. Porque tem muitas pessoas que pertencem ao mundo que também vão dentro de uma religião ou outra. Então, para o mundo, o fato de termos uma religião não significa nada. Ainda assim, precisa ter outros traços que nos distingam. Então, olha, são outro tipo de mundo. E, por fim, Sodoma, os pecados do mundo. Precisamos nos separar de tudo isso. Então, tem um versículo aqui, acho que também, 2 Coríntios 17. Por isso, retirai-vos do meio de separai-vos, diz o Senhor. Não é interessante como o Espírito Santo age, porque aquilo que nós estávamos falando anteriormente na reunião, né, tem tudo a ver com esse tema. Sim, está aqui. Nós mencionaram, inclusive, em Gênesis 6, né, e a saída da arca, tem tudo a ver com o tema aqui hoje. Então, Deus nunca retira alguém e o deixa no mundo para viver como antes. Né? Isso é tipificado no êxodo da nação de Israel. Os israelitas imolaram o cordeiro da meia-noite e, após terem colocado o sangue nas ombreiras e nas velas das portas, né, eles comeram apressadamente. Enquanto comiam, tinham seus lombos cingidos, suas sandálias calçadas e os cajados em suas mãos, pois estavam prontos para sair do Egito. Portanto, a primeira consequência da redenção é a somos remidos pelo Senhor. A primeira consequência de separação. Isso se torna muito evidente na conversão de muitos que fumaram, né, são pecados grosseiros, logo se separam dessas coisas. Só que ainda persistem muitos hábitos do mundo na nossa vida. E nós vamos. Então, assim que almas são remidas pelo sangue, elas se tornam peregrinas e estrangeiras nesse mundo. Então, por exemplo, aqui, uma certa irmã do Senhor estava ensinando crianças. Ela contou do rico e do Lázaro, Lucas 16, né? A gente abordou isso aqui antes. Ela então perguntou para as crianças ali: quem você escolheria ser? Lázaro ou o homem rico? O rico gosta da vida hoje e sofre depois. Enquanto Lázaro sofre, mas não tem talento na vida futura. Qual foi a resposta da garotinha de 8 anos? Ela levantou-se e respondeu: enquanto vida eu o seu óbvio. Mas depois de baixo eu quero. Aquela garotinha. Quando está necessitado de salvação, confia no Cordeiro. Mas depois de salvo, prefere ficar no Egito. Quero ambos. Entretanto, aqui na Terra, né? Então, não significa que a gente não vive mais na Terra. Significa que simplesmente nos separar.
separados. Sempre que a redenção, a separação. Já falou aqui sobre o significado de santificação. Santificação, separado, uso exclusivo de algo realmente. O Senhor, ele, quando nos redimiu com o sangue, ele nos separou para uso próprio, particular dele. Nós nas mãos de Deus. Nós que anteriormente éramos bom Satanás. Nós temos um uso peculiar hoje, nas mãos do Senhor. Então, pela descrição de como os israelitas deixaram o Egito, ver quão difícil foi para eles saírem do Egito agarrados. E assim também será e é a nossa experiência. Mesmo depois que o faraó concordou em deixá-los ir, ele permitiu que somente os homens fossem. Os pequeninos e os velhos deveriam ficar para trás. Como os homens poderiam ir longe se seus pequeninos e velhos ficassem no Egito? Era algo impossível. Sem dúvida, eles logo voltariam. Assim, Satanás no mundo age para conosco. Eu tenho alguns versículos aqui de Êxodo. Êxodo 10, do 8 até o 11. Vamos ler todos eles juntos. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: Ide, servir ao Senhor nosso Deus. Porém, quais são os que hão de vir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Vemos aqui a astúcia de Faraó. Moisés falou: nós vamos ir com tudo isso aqui. No versículo 9. Jovens, velhos, filhos, filhas, rebanhos, gado. Devemos ir porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Só que Faraó não gostou. Que ia tudo isso. Faraó propôs, então, uma fuga do Egito parcial. Não, pode ir servir ao Senhor. Veja a sutileza e a malícia de Faraó. Ele até nos deixa servir ao Senhor, mas apenas de maneira parcial. Ele não quer a sua entrega completa. Ele quer que você retenha algo para o mundo. Então, a cilada de Satanás era impedir uma separação completa e total do Egito. Por esse motivo, Moisés rejeitou tal imaginação. Graças a Deus. Lembremos de que se deixarmos uma coisa ou pessoa para trás, não seremos capazes de ir muito longe. E, consequentemente, retornaremos ao mundo. Irmãos, nós vemos muitos casos, claro que isso não é uma regra, mas nós vemos casos, apenas para citar como exemplo, de cristãos que acabaram se casando com pessoas do mundo, pessoas que não conheciam o Senhor, conhecido na Escritura como jugo desigual. Qual o resultado? O cristão, aos poucos, vai esfriando, e aos poucos deixa de congregar, não vive uma vida mais completa para o Senhor, como talvez tenha vivido antes do relacionamento. Então, existem casos e casos, exemplos e muitos exemplos que a gente poderia citar aqui. E Satanás, ele propõe, sim, sirva o Senhor, mas ele sempre vai deixar alguma coisa para trás, para que nós retornemos ao Egito. Então, alguns outros versículos aqui, Êxodo 10, versículo 21 até o 26. Podemos ler juntos também. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu,
e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então, ainda anteriormente a esse texto aqui, Faraó havia chamado Moisés e disse para ele: Ide, ofereci sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Ou seja, sirva ao Senhor, mas serve aqui no Egito, não vai longe não. Isso está em Êxodo 8, 25. Adora a Deus no Egito, não vai para o deserto. Mais tarde, Faraó ainda tentou persuadir o povo de Deus a não ir muito longe. Êxodo 8, 28. Faraó estava preocupado que eles fossem longe do controle dele. Ainda posteriormente, pediu que somente fossem os homens, isso a gente já viu, mas que os pequeninos e os velhos ficassem para trás. Êxodo 10, 11. E finalmente consentiu em deixar os pequeninos irem, mas fazia questão de que os rebanhos e o gado ficassem. Êxodo 10, 24. O que Faraó pensava basicamente era que se eles tivessem de ser o povo de Deus, que o fossem no Egito. Ele sabia muito bem que eles não poderiam ter um bom testemunho servindo a Deus no Egito. Aqueles que servissem a Deus no Egito também serviriam a Faraó. Então, servir a Deus no Egito também é servir a Faraó. E uma hora, o serviço a Faraó poderia prevalecer. Eles seriam servos de Satanás, bem como servos de Deus. E a palavra de Deus nos diz que não podeis servir a 2 senhores. Você vai aborrecer um. Não tem jeito. Então, você deseja servir a Deus e permanecer no lugar? Pergunta, né? Sem dúvida, você será servo de Satanás e lhe fará tijolos. Assim como o povo de Israel fazia tijolos para Faraó no Egito. Ele não o deixará ir, nem permitirá que você vá muito longe. Ele está plenamente ciente do ensinamento de Mateus 6, 21, né? Aquele que a gente citou. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O tesouro e a pessoa estão sempre juntos. Sim. Sempre juntos. Ele está consciente de que você não irá longe se seus rebanhos e gado forem deixados para trás. Então, o Faraó, ele sabia muito bem disso. Quando ele falou, não, pode todo mundo, mas deixa o rebanho e o gado para trás. Logo, você virá buscar o rebanho e o gado. Aí você vai voltar para o Egito. Mas Deus quer que os rebanhos e o gado vão com você. Deus quer que as suas riquezas também sejam consagradas ao Senhor. Tudo que nós temos e tudo que nós somos. Logo você virá buscar. Então, assim, sua riqueza, seu dinheiro também devem ser libertos com você. Esse passo de santificação é algo que vai muito além da confissão com a boca. Então, por vezes, Deus nos coloca em situações para que os nossos bens também sejam consagrados a Ele. Precisamos ser pessoas separadas na prática.
Precisamos ver e valorizar a nova posição que agora temos no Senhor. Devemos deixar nossa posição passada bem para trás. As pessoas podem nos considerar tolos, mas temos que sair do mundo. Deus, desde que nos tornamos cristãos, nosso caminho encontra-se no deserto e não no Egito. Então, de acordo com o Novo Testamento, tanto o Egito quanto o deserto representam um mundo. Só que presta atenção nisso aqui, isso é muito interessante. O Egito, no entanto, aponta para o mundo em seu sentido moral. Enquanto que o deserto fala do mundo em seu sentido físico. Por isso que a gente falou que a gente não sai da terra. A gente não sai da terra. Então, nós cristãos estamos no mundo físico, mas não no mundo moral. O Egito tipifica o mundo moral. As moralidades do mundo, que são baixas, né? Então, o mundo, como o conhecemos, é tanto um sistema quanto um lugar. O Egito representa o sistema no qual há muitas coisas atraentes para atrair as concupiscências dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. O deserto, ele somente simboliza o lugar onde nós vivemos. Então, os cristãos devem sair do sistema do mundo. Recentemente, os irmãos estavam falando de notícia, né? Saiu o maior escândalo do ano, talvez, de Hollywood. Do Didi, né? E das festas dele. Onde, supostamente, muitos artistas famosos davam seus corpos, né, em troca de fama, de dinheiro e etc. E a lista é grande ali de pessoas famosas. E dizem, né? Dizem que até havia menores participando disso. Um grande escândalo. Isso é o sistema do mundo. Então nós vemos que Hollywood está por trás disso, né? Sistemas dos filmes, das músicas. Esse é o sistema do mundo. O mundo jaz no maligno. Não há nada bem no mundo, no sistema do mundo. Ter contato, né? Envolver-se de maneira profunda com tudo isso é sujar-se. Para nós que somos cristãos, que temos um uso peculiar para o Senhor. Então, o Senhor, ele não nos tira do mundo. Na oração dele mesmo ao Pai, ele diz: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. E nos guarde do mal. Que mal do mundo? O mal desse sistema do mundo. Desse sistema satânico que nos suja. E que Deus utiliza instrumentos sujos. Deus não utiliza instrumentos sujos. Primeiro o Senhor nos limpa. Então, quanto mais envolvidos nós estamos com o sistema do mundo, as coisas sujas do mundo, menos Deus pode nos usar. Então, uma vez que somos redimidos, nós somos comprados para um uso peculiar nas mãos de Deus. Só que se nós estivermos sujos, pouca utilidade teremos para Deus. Se estivermos limpos, Deus assim pode nos usar cada vez mais. Amém. Então o deserto, ele simboliza o lugar que vivemos. Por isso que Deus tirou o povo de Israel do Egito e os levou para o deserto. Então os cristãos devem sair do sistema do mundo. Separar-se do mundo significa separar-se desse sistema mundano em sua conotação moral. Isso não significa deixar um lugar físico. Ainda não. Mas nós cremos que nós seremos arrebatados. Aleluia. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Então, alguns provavelmente perguntem, né? Aí de maneira mais prática, mas onde devemos nos separar do mundo? A gente citou aqui algumas coisas, né? Não significa que a gente vai deixar de vez de assistir filme e tal, se bem que cada vez fica mais difícil de assistir, né? Está cada vez mais sujo, está cada vez mais depravado, os filmes imorais, mas ainda existem um filme ou outro que seja bom, né? Ainda existem produções que ainda valem a pena, músicas também, uma ou outra ainda, né? Se salva. Não significa que a gente vai deixar o contato com todas essas coisas, mas com aquilo que é imoral, sim. Então, onde devemos nos separar do mundo? O que são as coisas do mundo?
Então, vamos sugerir para a semana que vem, né? Abordar 5 princípios de separação. Esses 5 princípios de separação, pela graça do Senhor, semana que vem a gente vai abordar eles. Bem. E dá para antecipar quais são esses 5 princípios aqui. Primeiro princípio, coisas que o mundo considera indignas para o cristão. Irmãos, existem coisas que o próprio mundo considera indigna para um cristão e que é motivo de escândalo. O mundo considera escandaloso. A gente já citou várias vezes, mas vale a pena citar de novo a frase de um amado irmão do Senhor. O cristão, ele lê, ou deveria, né, ler a Bíblia. Mas o mundo, ele lê o cristão. Então, não sejamos motivo de escândalo, porque existem coisas que o mundo olha, que para o próprio mundo é motivo de escândalo. Coisas que o mundo considera indignas para um cristão. Segundo princípio, coisas inconsistentes de nosso relacionamento com o Senhor. Tem coisas que são inconsistentes, são incompatíveis com o relacionamento com o Senhor. Terceiro princípio, coisas que apagam a vida espiritual. Tem mandamentos da parte do Senhor. Não apagueis o Espírito. Sim. Ali usado numa metáfora, como um símbolo do fogo, uma chama que pode ser apagada. Então, tem coisas do mundo que, se nós estivermos envolvidos com ela, é como se você jogar terra no fogo. Você apaga o fogo. Mais um princípio, obrigações sociais que impedem o testemunho. São coisas aqui um pouco mais sutis. Mais um princípio. E, por fim, coisas que cristãos fracos condenam. Existem coisas que cristãos fracos condenam. São esses 5 princípios aqui de separação. Louvado seja o Senhor nos dê graça para abordá-los na semana que vem. Amém.